Olá, sétimo ano, tudo bem? Vamos para mais uma semana de aula. Chegamos à nossa 10ª semana de aulas remotas. Isso mesmo, já faz um tempinho que a gente está com esse novo tipo de aula, é isso? Mas vamos para um novo assunto. O assunto dessa semana vai ser a formação dos estados nacionais. A gente também vai debater um pouco das outras coisas que a gente já viu nas outras aulas com os outros conteúdos, ok? Início aí, para esse assunto eu trago um mapa, né, da Europa de 1500 e a gente vai ver como esse mapa vai se redesenhar, né? Como vai se iniciar essa formação dos estados nacionais, que são os países que a gente conhece hoje na Europa. Vamos lá? Vamos acompanhar aí na leitura. O Estado Nacional moderno, ou antigo regime, consistiu em um conjunto de práticas envolvendo questões de ordem econômica, social e política, quer dizer, todo um contexto. A partir do século XVI, a Europa Ocidental sofreu diversas transformações que promoveram o crescimento das cidades, das atividades comerciais e da ciência, principalmente com o fim do feudalismo, que era uma sociedade rural. Estão lembrados? Foi em meio a essas mudanças que as monarquias nacionais surgiram, contribuindo para o fortalecimento do poder real, do poder do rei, e acarretando no desaparecimento gradual da servidão e no declínio do mundo feudal. Como eu já falei, então a gente vai falar aqui do poder absolutista, do poder centrado no rei. Vamos lá? Com o processo de centralização política nas mãos do rei, foi o símbolo da formação dos estados nacionais na Europa. Os exemplos mais clássicos desse processo foram Espanha, Portugal e França. As mudanças na forma de governar tornaram mais claras as diferenças entre o mundo moderno e o mundo feudal. Entre os principais aspectos que caracterizavam as monarquias nacionais estão bem diferente das características da sociedade feudal, né? A burocracia, né, administrativa, que ganhou um corpo de funcionários que tinha a função de desempenhar tarefas da administração pública. Então, tinha esse conjunto de pessoas que iam governar, que iam organizar essa administração. E a gente fala de burocracia, por isso que eu coloquei aí esse desenho de um cara, eu acho que isso é o bicho preguiça querendo carimbar, quer dizer, a dificuldade, a demora que tem a burocracia, principalmente administrativa. A força militar, né? A força militar que gerou a necessidade da criação de um exército nacional para conter possíveis invasões ou confrontos com outros países e também para estabelecer ordem pública na sociedade. Então, a partir dos estados nacionais, cada nação ia ter sua própria força militar. Diferente na sociedade feudal, que existia os exércitos mercenários, quer dizer, eles pagavam para os exércitos mercenários dar segurança ao feudo, ao castelo lá, às terras, né? Diferente agora com essa força militar. Aí aqui eu trago a imagem do exército brasileiro, né? Fazendo o contraponto aí. E leis e justiças unificadas, que foram responsáveis pela formação de leis que possuíam caráter de manutenção da ordem, além de melhor proteger os direitos e deveres do cidadão. Quer dizer, até então não existia, né? Nos feudos quem mandava era o senhor feudal. Com os estados nacionais quem mandaria era o rei. Sistema burocrático, que marcou o surgimento das tarifas e tributos cobrados pelo rei para sustentar as despesas públicas. Eu trago essa imagem. Né? Então, a partir daí vai surgir os impostos, né? Os famosos impostos que o rei cobra para manter toda essa estrutura que a gente falou, para sustentar esses funcionários administrativos, como a gente viu no slide anterior, para a questão do exército, né, nacional. O desenvolvimento da navegação marítima marcou a busca por expansão territorial dos estados nacionais modernos. Os reis almejavam conquistar riquezas do além-mar, né, para além do mar, obtendo novos mercados e expandindo o comércio. A busca por metais preciosos e o interesse da propagação da fé cristã também impulsionaram a descoberta de novos territórios. Nas 2 últimas semanas a gente está falando muito sobre isso, né? As descobertas, a questão feita a semana passada, como Portugal vai ser pioneiro, ele vai se desenvolvendo. Então, isso vai ser um pontapé também para a formação desses estados nacionais na Europa. O Estado Nacional moderno
português, retratou claramente isso na colonização da América Portuguesa no século XVI, que é quando chegam ao Brasil, né, as Américas. O objetivo dos portugueses foi concretizado na prática colonizadora, que ocasionou na ampliação de suas fronteiras, a obtenção de novos comércios, o descobrimento de locais com metais preciosos e a disseminação do catolicismo, resumindo perfeitamente as ambições que os Estados Nacionais modernos possuíam. E aí, por isso que ele fala de Portugal. Como semana passada, na aula anterior, a gente viu que Portugal foi o pioneiro nessas navegações para desbravar o além-mar, né? E para chegar até as Índias, eles descobrem, segundo os portugueses, a América, né? O novo continente. Continuando, a formação do Estado Nacional moderno representou uma nova fase nas relações comerciais de alguns países europeus e contribuiu para a centralização do poder político real, poder do rei, como foi o caso do rei francês Luís XIV, que simbolizou em sua frase esse período, dizendo que o Estado sou eu. Quer dizer, o rei dizia isso, né? Chamado também do Rei Sol. Luís XIV retratou o apogeu dos reis no antigo regime, até o surgimento do período iluminista do século XVIII, que a gente vai ver um pouco mais para frente, que criticou a política centralizadora da época. Aí eu trago aí para vocês uma imagem que representa Luís XIV, né, que foi o símbolo real do Estado Nacional moderno, né? Esse poder central que estava situado na figura do rei. Continuando aí. Aí eu vou chamar a atenção para a gente olhar esse mapa, ok? A maioria dos reis europeus passou mais cedo ou mais tarde por esse processo da formação dos Estados Nacionais. Um caso precoce foi Portugal, consolidado já no século XIII. Apesar de ter sua independência frequentemente ameaçada pela vizinhança castela, que por sua vez apenas se uniria com Aragão e formaria a Espanha a Espanha moderna no século XV. Aí eu trago aí a imagem, né, da Península Ibérica no século XII e a Península Ibérica lá do século XIII. Aí a gente vê Portugal, não é isso? A gente vê Castela e Leão. Então a gente vê que Castela e Leão se unem para formar quem? Para formar a Espanha, né? Atualmente a Espanha. Está observando a diferença do mapa ou não? Está vendo que Aragão está maior do século XVIII? Estão observando isso? Continuando. As monarquias em França e Inglaterra também mostrariam mais cedo sinais de fortalecimento do poder real, mas apenas depois da Guerra dos 100 Anos, travada entre ambos desde o século XIV, especificamente no caso inglês. A Guerra das Duas Rosas, que opôs a Casa Lancaster e a Casa York no século XV, foi que o poder real se consolidou respectivamente com a dinastia Valois e dinastia Tutor. Esse processo de centralização política acabaria por resultar mais tarde na formação de um sistema característico da era moderna, o absolutismo, que encontraria sua expressão na maior famosa frase de Luís XIV, o Rei Sol, como a gente já viu, inclusive na imagem anterior. Aí eu trago para vocês esse mapa mental aqui, que é um resumo do que é esse estado absolutista. A gente vê que todas as setinhas aí vão para um lugar que é o rei, né? Abaixo do rei a gente tem duas sustentações aí, a igreja, é isso, e a nobreza feudal, e embaixo principalmente os camponeses que davam principalmente o pagamento dos impostos, tinha a submissão, é isso. Aí a gente tem do outro lado mais os artesãos, a burguesia, né? E os impostos para manter essa imagem e essa estrutura nova, né? Essa estrutura que o rei precisaria para se manter. Como a gente viu, as questões dos funcionários públicos, a burocracia administrativa e o exército principalmente. Aí eu trago outro mapa mental que fala sobre a formação, bem rapidinho. A crise do sistema feudalismo, não é isso? O surgimento da burguesia
e dos reis. Ok? E eu termino a aula de hoje com uma frase de Maquiavel, que foi autor de um livro, né, dessa época. O primeiro método para estimar a inteligência de um governante é olhar para os homens que tem em sua volta. Ok? Qualquer dúvida, lembrando sempre mandar no privado com o nome e a turma. Ok? Abraço para vocês e até mais.